2010 eu estava na Legião Estrangeira Francesa, um serviço militar na França, e eu me lembro que eu fiz um voto com Deus naquele lugar. E o interessante é que eu nem era uma pessoa temente a Deus, eu era basicamente uma pessoa mundana, né? Ou seja, aos olhos do contexto religioso, eu era uma pessoa mundana. Mas engraçado que eu lembro que eu fiz um voto com Deus naquele dia. E pouco tempo depois eu saí da Legião Estrangeira. A minha mãe já tinha sido diagnosticada com Parkinson desde 2008 e hoje ela está aí né, no seu último estágio do Parkinson, que é o quinto e último estágio do Parkinson. Mas eu lembro que eu fiz um voto com Deus, eu saí da Legião Estrangeira e eu comecei a cuidar da minha mãe, do meu pai também, né? Ele já tinha bastante, digamos assim, já tinha suas morbidades. É, Só que o tempo passou e eu esqueci desse voto que eu fiz com Deus. Sinceramente, eu esqueci desse voto. E o interessante também é que eu fiz um voto sem saber, naquela época, né, em 2010, que basicamente honrar pai e mãe é um mandamento. E lá está escrito, por exemplo, nos 10 mandamentos, ou seja, no decálogo, né, o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe, que eu multiplicarei os teus dias, né, ou seja, eu abençoarei os teus dias na terra que eu te dou. Então, observa que esse é o primeiro mandamento do decálogo com promessa. Então, observa que ele fala, o Criador fala, honra teu pai e tua mãe, que eu abençoarei os teus dias, né, multiplicarei os teus dias, ou seja, longevidade de vida na terra que eu te dou. Então, tem uma bênção de longevidade de vida e uma bênção também material associada a esse mandamento. Claro, eu não fiz um voto com Deus justamente porque eu queria, digamos assim, a bênção, entende? Sinceramente, eu nem sabia, como eu falei, eu era ainda totalmente mundano, mas passou o tempo, eu voltei para o Brasil e passei por um tempo de dificuldade aqui entre realmente querer estar aqui e querer estar da onde eu tinha saído, que era da Legião Estrangeira. Mas uma coisa que eu não conseguia aceitar desde o começo era o fato de que eu poderia estar longe dos meus pais, eles poderiam vir a óbito e eu simplesmente nem poder voltar para o Brasil para ver eles, dependendo se eu estivesse, por exemplo, atuando em alguma região, tanto na França como fora da França, no serviço da Legião Estrangeira Francesa. E o tempo passou e em 2018 teve o óbito da minha irmã, uma das minhas irmãs faleceram, e aí continuei cuidando dos meus pais. Em 2021, Deus começa a se revelar para mim. Eu começo basicamente a ter as minhas primeiras experiências com Deus, e aí acontece o início da minha verdadeira conversão. E aí, em 2024, ou seja, 2 anos atrás, meu pai vem a óbito, né? Ele tinha um câncer, ele veio a óbito, eu cuidei dele até basicamente o último dia. E o interessante que eu posso falar para você é que quando eu volto atrás e eu olho, por exemplo, como eu me comportei como filho ao longo de toda a minha vida, principalmente na minha juventude, eu digo que eu poderia ter sido um filho muito melhor. Eu poderia ter sido um filho mais obediente, um filho mais educado, um filho mais atencioso. E, infelizmente, naquela época, né, ou seja, na leseira da minha juventude, eu não me comportei de uma forma exemplar que eu poderia me comportar. Mesmo assim, mesmo entre tudo isso, ainda assim cuidei do meu pai até o final. Inclusive, eu vi meu pai praticamente partir na minha frente, no hospital que ele ficou internado um pouco antes do óbito dele. Hoje eu estou aqui, basicamente, 2026, no quarto ao lado está minha mãe, acamada, como eu falei, no último estágio do Parkinson, o quinto estágio, diagnosticado desde 2008, e aí foi desenvolvendo outras doenças. Ela foi basicamente para o leito, né, definitivo, ou seja, para a cama. Ela foi, acho que quase 4 anos atrás, um pouquinho antes do meu filho primogênito nascer, alguns meses antes, 2, 3 meses antes, ela foi para o leito e nunca mais saiu. E eu lembro que quando ela foi para o leito, ela ainda tinha memória, ainda ela falava comigo, ainda lembrava de mim. Só que chegou algum momento, em algum momento específico, eu não consigo lembrar e compartilhar com você aqui, ela não falou mais. Ela não me lembrou mais quem eu era, né? Ou seja, eu não tenho certeza exatamente se minha mãe ainda tem alguma memória sobre mim ou não. Mas acontece que aos poucos ela foi, pela própria doença degenerativa, ela foi se é, ficando, digamos assim, definhando, ficando nessa condição. E hoje eu estou aqui com a minha esposa me ajuda a cuidar dela, minha esposa abençoada, porque nós sabemos que não é qualquer mulher. Se os filhos, né, não encaram uma situação como essa, imagina nora ou genro, né? E o que eu posso falar para você é que não é fácil, tá? É necessário uma resiliência, é necessário uma estrutura física, uma estrutura mental muito grande para você lidar com uma situação como essa, dia após dia, 365 dias do ano, dia e de noite, sem você realmente também, digamos assim, adoecer mentalmente, tá? Tanto que existe aí, por exemplo, grupos, né, de apoio para pessoas, né, cuidadores, principalmente filhos, que cuidam de pais, né? Pais doentes, filhos doentes, enfim. E eu nunca participei desses grupos, graças a Deus não teve a necessidade, mas eu posso falar para você que eu passei por altos e baixos que não foi fácil na minha vida. Hoje eu estou praticamente nesse momento
numa fase, digamos assim, automática da minha vida. O que é essa fase automática da minha vida? Basicamente, eu sei que eu tenho que fazer, eu faço, e eu tento não colocar um peso sentimental em tudo isso, sabe? Claro que não é fácil, porque eu estou falando da minha mãe, mas acho que ao longo do tempo eu fui desenvolvendo isso. Então, eu entro lá, se precisa trocar a fralda, troco, se precisa alimentar o alimento, se precisa dar água de seringa, né? Ela não bebe mais pelo copo, eu dou água, enfim, faço todo esse processo e quando eu não consigo, a minha esposa me ajuda, mas enfim, e basicamente é isso. Bom, o que eu quero compartilhar com você aqui basicamente eu fiz um voto com Deus em 2010 e Deus fez eu lembrar desse voto que eu fiz com ele muitos anos depois. Eu já estava cuidando dos meus pais e eu lembrei desse voto. Como eu falei, eu fiz o voto em 2010, esqueci desse voto e eu lembrei dele muitos anos depois. Eu acho que lembrei aí justamente quando começou a acontecer a minha conversão em 2021. Observa que lá no Decálogo, entre os 10 mandamentos, o quinto mandamento é honra teu pai e tua mãe, que eu multiplicarei os teus dias na terra que eu te dou. Quando você lê, por exemplo, em Efésios, né, capítulo 6, versículos 1 a 3, está escrito: Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, o apóstolo Paulo ele traz aqui esse sermão acerca dos filhos honrar o pai e a mãe. Só que observa uma coisa interessante aqui. Lá em Deuteronômio 27, versículo 16, está escrito assim: Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Observa que honrar o pai e a mãe é uma bênção, assim como você não honrar o seu pai e sua mãe é uma maldição na sua vida. Então, às vezes acontece que há pessoas passando por dificuldades, por lutas, mas muitas vezes está associado ao como você se comportou como filho, com seu pai, com a sua mãe, ou se você se comportou ou ainda você se comporta, ou seja, seu pai ainda está vivo. Observa que esse mandamento, ele existe um tempo para ele ser cumprido. Você só vai conseguir honrar seu pai e sua mãe enquanto ele está vivo. Não adianta depois, por exemplo, você querer honrar sua sogra. Claro, você tem a obrigação de honrar sua sogra, honrar os mais velhos, mas não é a mesma coisa que você honrar seu pai e sua mãe. Então existe um tempo, existe um prazo de expiração para você cumprir esse mandamento. O segundo é que, mesmo que isso não fosse um mandamento, você deveria fazer, porque assim seu pai, sua mãe fez por você. E mesmo que talvez, por exemplo, seu pai não foi um pai mais atencioso do mundo, e talvez sua mãe também não foi a mãe mais amável do mundo, ainda assim é seu pai, sua mãe, você precisa cumprir com esse mandamento. E entendendo que cada um vai dar conta por aquilo que fez e deixou de fazer. Então, se o seu pai ele não foi um bom pai, se ele não representou, se ele foi ausente, isso vai ser cobrado também diante do Eterno para com seu pai. Então, faça a tua parte, honra teu pai e tua mãe, que isso é muito importante, tá bom? O que eu posso falar para você é que existe, basicamente, existe um princípio que o pai, ele pode anular, por exemplo, uma bênção na vida do filho ou da filha. Ele pode tanto aprovar como anular. No sentido do que a palavra do pai tem um peso no espiritual muito grande, mesmo sendo pai um homem mundano, que não é do caminho. Por exemplo, imagina que você conhece um jovem ou uma jovem e você quer casar. E o seu pai, ele não aprova aquele casamento por algum motivo. Ele fala, ó, não casa com esse homem porque ele é assim, assim, assado. Não é um bom casamento, não é uma boa escolha, espera um pouco mais. E aí você, empolgada, né, com o calor da juventude, você vai lá e se casa. Se o seu pai fala para você não se casar e você se casa, observe que você não tem um casamento aprovado pelo seu pai. E o que pode acontecer, e o que eu estou falando aqui, eu já vi isso acontecendo, inclusive dentro da minha família, é que você pode viver depois um casamento bem conturbado ao longo da sua vida. Não é uma regra exata, mas existem muitas histórias que você vê, às vezes a mulher está enfrentando um casamento, a vida toda um casamento difícil, e aí você pergunta, seu pai lá atrás, ele aprovou seu casamento? Olha, você vai ver que a maioria das respostas é não, ele não aprovou. Ele não aprovou por isso, ele não aprovou por aquilo, mesmo assim eu casei. Entende? Então isso é um processo de desobediência. Entenda que você honrar seu pai e sua mãe está associado a tudo na vida. É claro, você não precisa concordar com algo que é contra a palavra de Deus. Qual que é o momento que você não deve ouvir o seu pai e sua mãe? Para dizer que não existe nenhum momento, o único momento que você não deve ouvir seu pai e sua mãe é se ele incita você a fazer algo ou a obedecer de acordo com algo que é contra a palavra de Deus, certo? Aí não tem como. Ou seja, nesse ponto você não faz sentido você obedecer ao seu pai e sua mãe se isso te faz pecar. Todo o resto você deve dar atenção para o seu pai e sua mãe, mesmo que talvez você não concorde com aquilo, mas num ato de obediência, num ato também de respeito, você deve ouvir seu pai e sua mãe. Perfeito? Então, não vire as costas para o seu pai, não vire as costas para sua mãe. E vem um ponto muito interessante aqui. Daniel,
Eu posso colocar o meu pai ou minha mãe no asilo? Depende. Depende. E aí isso abre uma margem, porque assim, Deus ele sabe o que cada um pode fazer. Ele sabe até que ponto eu posso ir e qual que é o meu limite, certo? Se você tem condição de cuidar do seu pai, da sua mãe, na sua casa, seja digamos assim, numa casa no mesmo quintal, terceirizar uma pessoa para fazer isso. Eu, por muito tempo, eu tive pessoas que me ajudou também. Numa fase que era até menos complexo, vamos dizer assim, eu tive pessoas que me ajudou. Hoje, considerando o lugar que eu moro numa área rural, numa cidade pequena, e também a condição financeira não está tão favorável para mim ter uma pessoa aqui, basicamente, cuidando da minha mãe, certo? Mas por muito tempo também eu tive ajuda, não integral, né? Mas eu tive ajuda, por exemplo, durante o dia, tive ajuda. Mas hoje, nessa fase que ela se encontra, é basicamente eu e a minha esposa. O que você não pode fazer é, você tendo condições para cuidar do seu pai, da sua mãe, você colocar o seu pai no asilo, sua mãe no asilo, e simplesmente virar as costas, tá? Você precisa, se não há uma outra opção, ou seja, você não consegue cuidar do seu pai em casa, de sua mãe em casa, você pode considerar um asilo, mas você tem que considerar um bom asilo, porque venhamos e convenhamos, um bom asilo não é barato, um bom asilo é caro, certo? E o outro ponto é, você não pode colocar o seu pai e sua mãe no asilo e simplesmente aparecer lá a cada 2, 3 meses. Você precisa ser presente o máximo possível, basicamente toda semana estando lá, até para que os profissionais que atuam naquele asilo, eles sabem que você é presente, que seu pai e sua mãe não está abandonado naquele lugar, ok? Mas o ponto central é, faça tudo o que você puder fazer pelo seu pai e pela sua mãe, porque você tem que entender que isso é mandamento. E mesmo que não fosse mandamento, você deveria fazer porque eles são seus pais. Hoje eu sou pai, eu tenho 3 filhos, e eu sei o quanto o pai e a mãe têm que se ceder para um filho, para uma filha, principalmente a mãe. A mãe é muito mais que o pai, todos nós que já somos pais sabemos disso. E o ponto central é, você precisa entender que essa fase ela também vai passar. Então, por exemplo, minha mãe está aqui e eu sei que essa fase vai passar. Meu pai partiu em 2024, né? E já tem basicamente 2 anos, só que eu lembro dos detalhes de detalhes daquela época, ok? Então passa muito rápido, tá bom? E o importante é que você chegar no final da sua vida sabendo que o que você pôde fazer, você cumpriu. E, entre tudo, um mandamento que é muito importante, que é você honrar seu pai e sua mãe. Acho que é isso que eu queria compartilhar com você aqui. Então, é basicamente uma reflexão. E outro ponto é, Daniel, eu tenho mais irmãos, eu tenho mais irmãs, e é só eu que cuido do meu pai, é só eu que cuido da minha mãe. Bem, não se sinta sozinho, isso é normal, tá bom? Eu também vivo isso aqui na minha família, tá bom? Eu tenho irmãs especificamente, que basicamente, como eu falei, sou eu e minha esposa que cuida do meu pai e da minha mãe. Só que não adianta você achar que você, podendo fazer algo pelo seu pai, você não faz, e você sobrecarrega o seu irmão. Porque entenda assim, quando você tem uma situação com um pai ou uma mãe doente, e você tem, por exemplo, 3 irmãos, 3 irmãs, 2 irmãos, 2 irmãs, e você divide essa tarefa, sempre vai sobrar um pouco mais para um, né? Sempre vai ter um que vai ficar mais presente, vai ficar mais tempo, mas entenda que se você não pode ficar com seu pai ou com sua mãe na sua casa, você ainda assim deve ajudar, mas minha mãe recebe aposentadoria, mesmo assim ainda você deve ajudar. Indiferente se a sua mãe recebe 10 aposentadorias, 10 salários mínimos, você ainda deve ajudar na sua condição. Ajude, faça a sua parte. Entenda? Isso é muito importante. O que o seu irmão e sua irmã faz, administra o dinheiro da forma dele, isso também é uma responsabilidade dele diante de Deus. Só que o que você não pode fazer é permitir que o seu irmão ou sua irmã fique sobrecarregado 100% cuidando do seu pai e de sua mãe, enquanto você está vivendo sua vida como se você não tivesse nenhuma responsabilidade. Se existem 5 irmãos, todos os irmãos têm o mesmo peso de responsabilidade para cuidar do pai e da mãe. E claro, se você acha que você não honrando seu pai e sua mãe, porque seu irmão cuidou e você se achou isento de cuidar e achar que diante de Deus isso vai passar despercebido, não vai. Entende? Não vai, porque o Eterno é justo e, como diz a palavra, né? Tudo aquilo que o homem fizer, ele vai dar conta diante de Deus. Entende? Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ou deixar de semear, certo? Ou semear errado, ele também vai colher. Tá bom? Bom, acho que é isso que eu queria compartilhar com você nesse vídeo, é uma reflexão que eu deixo aqui, tá bom? Comenta aí, né, qual é a sua opinião acerca dessa questão, né, de honrar pai e mãe, o que você entende, se você tem alguma dúvida sobre isso, comenta aí que eu posso da forma que eu souber, te responder aí nos comentários e te ajudar, tá bom? Um abraço e até o próximo